E voltamos, Retrato Falado, para vocês, esse especial de fim de ano com Nayara Rentes e o Anderson Nogueira aqui com a gente, falando generalidade, mas como foi o fim de ano. Mas eu estava aqui esclarecendo com o Anderson, eu queria, Nayara, saber de você o seguinte. A gente colocar aqui, o ano foi um ano tecnológico, um ano com muita novidade na área cibernética, na área da ação virtual. Qualquer coisa a gente aperta lá, vê no Google, vê não sei onde, recebe o WhatsApp, manda para mim, transfere, etc. Como é que você vê essa alteração que dá uma modernidade, que é uma ferramenta, não 10 ferramentas, 100 ferramentas, mas que de alguma maneira transforma um pouco o nosso pensamento. Como é que você está vendo esses robôs, essas coisas todas? Como é que você analisa isso como pessoa e como jornalista? Não, hoje no trabalho eu vejo isso como uma praticidade, né? Porque você tem um celular cheio de aplicativo que vai te facilitar em várias ferramentas que você usaria, que o aplicativo vai fazer ali para você. Você vai transferir dados, que antigamente você teria que talvez levar um disquete, sei lá, em algum lugar, você vai subir no drive ali e vai relatório, bater a máquina de disquete. Antigamente não tinha disquete, não. Eu tô falando assim, já disquete com um pouco de tecnologia. Eu sou do tempo da máquina de escrever, faz o relatório. Troca a fita da máquina. Troca a fita da máquina. Você ia ter que levar uma fita. Fita vermelha e preta, né? Aqui você ia gravar o programa e ia ter que levar a fita para alguém. Já assim, não, pega o cartãozinho de memória, né? Sobe no drive. Agora você passa o WhatsApp. Tudo por nuvem. Manda pro WhatsApp. Tudo muito mais fácil, assim, facilitou a logística das coisas. Mas, óbvio, tem gente que usa isso para o mal e tem gente que usa isso para o bem. A gente estava até conversando antes que é possível usar isso, inclusive, para gestões, né? Para gestão pública. É possível usar isso para educação, para saúde, em várias áreas que vai ser muito bom para a população, porque vai facilitar, você facilita, a pessoa está de casa e faz, e coisas que, assim, aí como que um município ou um estado não consegue usar? Não sei, porque é fácil, né, Anderson? Olha, eu até entendo a sua pergunta, professor Gazé, talvez na questão da substituição do homem pela máquina. É o robô, aquele robô moderno que tem agora, né? Tem uma professora, tem a Siri, tem a Alexa, tem a... Qual é o nome da outra? Sofia. Tem Sofia, que a Luana acabou de vazar pra gente lá em cima. Obrigada, hein, Luana? Até o Magazine Luiza tem a Lu. Talvez para dar uma certa... tem outra também, sem ser a Sofia? A Lu? A Lu. Talvez para dar uma certa... Já tá falando um time, hein? Dá uma certa humanidade, né? Coloca o nome de pessoas para dar uma certa humanidade nos robôs. Mas tem um estudo da professora Tatiana Roque que é muito interessante, ela estuda isso na UFRJ e ela fala exatamente essa coisa. A tecnologia, ela é bem-vinda. E a tecnologia pode, inclusive, substituir sim o homem. Para que o homem continue ganhando os mesmos salários que ganha hoje ou mais, e até mais, porque a produção aumenta, para ele ter mais tempo com a família, para ter mais tempo com o seu. Só que o problema é que não acontece isso. Quem detém as grandes riquezas acumula essa riqueza e arrecada ainda mais, tem mais riqueza ainda e tira o emprego das pessoas e faz com que as pessoas não tenham mais tempo com seus filhos, com suas famílias e que possam ter uma qualidade de vida melhor. Ou seja, o mundo não está empobrecendo por conta da tecnologia, pelo contrário, as coisas estão mais ágeis, se produz muito mais. A medicina está enriquecendo demais. Né? Circula muito mais dinheiro, só que está se tirando o emprego das pessoas porque não há um pensamento social e não há um pensamento de que bom que há a tecnologia para eu ter mais tempo para viver mais e que a tecnologia realmente trabalhe pelo homem. Boa parte das profissões que hoje existem não existirão mais daqui a 20 anos. Tem um estudo da Firjan que diz que 75% das profissões do futuro ainda não existem. São profissões que ainda vão ser inventadas por conta disso tudo. É óbvio que a gente tem que pensar nisso, é óbvio que a gente tem que imaginar inclusive as cidades. Se você pensar que teremos carros autônomos em breve... Não precisa de motorista, não precisa de nada. Não precisa de motorista de nada. Isso modifica, por exemplo, a questão da saúde, onde você não vai gastar tanto dinheiro mais com ortopedia, por conta da diminuição de acidentes. Talvez as pessoas não vão querer ter carro. Se tem carros autônomos, é melhor você pagar o aluguel daquele carro autônomo, aquele carro para te buscar, do que você ter um carro na garagem pagando impostos e tudo mais. O transporte público modifica completamente. Então, não adianta pensar as cidades para daqui a um ano. Você tem que pensar as cidades daqui a 20 anos. Quero, se você me permite, professor, fazer uma correlação com Friburgo e com a história. Onde a gente mora, vive e ama, né? É porque a gente não mora no estado, a gente não mora no país, a gente mora numa cidade. Não é verdade? E aí vem uma questão que é fundamental nesse sentido. Lá atrás, os alemães... Tantos problemas para resolver, né, Anderson? Você desculpa cortar, mas falar que vivemos numa cidade
que a gente realmente fica até triste. Agora demorei quase 40 minutos para chegar aqui para gravar o programa. Gazé, é uma cidade que perdeu o rumo. É uma cidade que perdeu os últimos 10 anos. O que aconteceu nos últimos 10 anos em Friburgo, além da tragédia climática? A cidade, você pega qualquer dado, eu desafio qualquer pessoa que está me assistindo agora, pegue qualquer Nova Friburgo, piorou em todos os dados. Todos os dados, Nova Friburgo caiu, todos. Desde a área de educação, passando pela saúde, passando pela economia. A qualidade de vida passou a ter... O que acaba fazendo com que a qualidade de vida se perca e que as pessoas percam, inclusive, a fé na cidade. E aí eu quero remontar... Paraíso capitalista, Suíça brasileira, país do amor, não sei de onde, cidade do amor, isso tudo, cidade das flores, cidade da cultura suíça, isso tudo está morrendo, Anderson? Perda de identidade. É isso que você quer dizer? Há uma perda de identidade. Há uma perda de identidade. Nesses últimos 10 anos. Você estava dizendo que todos os índices diminuíram, é verdade isso? Vamos fazer um trabalho agora em 2020. Todos os índices caíram, todos. E alguns que cresceram, na verdade, eles só remontaram a 2010, antes da tragédia climática. Ou seja, aqueles índices que para o sujeito... Por exemplo, eu até mesmo dei essa notícia agora no final do ano. Nova Friburgo subiu 6 posições no PIB. O que é o PIB? O Produto Interno Bruto é as riquezas do município, divididas pela quantidade... Nós temos 340 indústrias de médio a grande porte, 4 multinacionais. Mas só somos 26ª indústria do estado do Rio. Já fomos uma das primeiras, hoje somos a 4 multinacionais em Friburgo. Friburgo, por exemplo, tem 6.900 e alguma coisa de estabelecimentos empresariais, o que nos coloca na 8ª posição, melhor do que na indústria. Mas sem indústria não há riqueza. E qual indústria que a gente quer? A indústria tecnológica. Nova Friburgo, assim como lá no passado, os alemães, antevendo o futuro, metalúrgico e têxtil, criaram sua própria hidrelétrica, fizeram esse grande cinturão de operários que Nova Friburgo se tornou graças à visão daqueles alemães. Qual é a visão que a gente teve nesses últimos anos? Nenhuma. Qual a visão que a gente precisa ter? Na minha opinião, a visão de inserir Nova Friburgo na tecnologia avançada, na modernidade, na produção dessa modernidade e na produção também do inatingível, que é especialmente o turismo, que é o setor de serviços. Então não há saída para Nova Friburgo a não ser esses dois caminhos, né? Tecnologia avançada não só para a produção, para a economia, e que tem que ter um combate à desigualdade paralelo, porque veja bem, se Friburgo é 35º no PIB, também em compensação na renda média salarial, que aponta a grande desigualdade dessa cidade, é o 59º. Né? O friburguense, em média, recebe 1,8 salários mínimos. Macaé, que é a primeira do estado, 6,4. É uma diferença gritante. É o pior índice da história de Friburgo, inclusive, essa média salarial de 1,8. Macaé não tem área industrial que Friburgo já teve. Né? Exato. Macaé que teve o boom. Tem o petróleo. Tem o boom do petróleo, que é finito, né? Mas você vê uma discrepância gigantesca. Mas também está na mão de um monopólio, né? Sim, mas aí também você demonstra que há menos desigualdade lá do que cá. Um quarto das pessoas em Nova Friburgo assalariadas recebem menos que um salário mínimo. E a área olerícola de Friburgo, a área de agricultura, etc., não está? Flores, etc.? Flores, morango. Acho que tem agora investimento forte também na questão da flor de lúpulo, né, na produção de cervejas e tudo mais. É um mercado que está crescendo. Mas se não houver incentivo, isso acaba, né? Mas também agrega pouco valor para a economia. É fundamental. Acho, inclusive, que a posição que Friburgo ocupa nesse mapa, que é o 5º maior produtor do estado, é muito pouco. Acho que Friburgo poderia ser primeiro. Muitas das coisas produzidas em Friburgo acabam saindo com nota fiscal de Teresópolis, o que diminui a arrecadação do município de Nova Friburgo. Lá, né? Teresópolis é o primeiro, Sumidouro é o 4º. Muita coisa fica com Sumidouro e Teresópolis e Friburgo fica para trás. Disso, né? Anderson, e moda íntima, qual é o futuro? Olha, particularmente a moda íntima, Friburgo tem que continuar buscando se manter como título de capital da moda íntima, acaba, né? Mas Friburgo tem que, e até tem feito esse trabalho, que é principalmente no investimento em design. O investimento em design é o nosso diferencial, na qualidade das peças. Não adianta Friburgo, e aí eu fico triste, Friburgo vender calcinha a R$1. Isso não agrega nada ao município. É muito melhor Friburgo fazer como as sandálias havaianas fizeram lá atrás, de agregar valor ao produto
É o que o Friburgo tem que fazer, agregar valor é investimento em design, é investimento em conforto, é investimento em tecnologia com fibra de bambu e outras fibras. Inclusive se usa até fibra hoje de PET, de garrafa PET. Não é o sacolão que traz o desenvolvimento. Não, né? é o sacolão que traz o desenvolvimento. Isso empobrece a cidade como um todo, e quando eu digo empobrece a cidade, empobrece as pessoas. Então, professor Gazé, a tecnologia está aí para ser aproveitada. A Friburgo precisa entrar nesse Você sabe que cenário. você entrou numa discussão importante. Eu me lembro da minha época de jovem da Rua Teresa, lá em Petrópolis, onde todo mundo ia para buscar meia barata, né? Bermuda barata, cueca barata e tal. Isso hoje se transformou num grande corredor de boutiques. Né? Eles avançaram de uma maneira tal que não se busca mais meia barata, se busca produto com mais qualidade e tal. Agregou valor, não é isso? É agregar valor o tempo todo, que é a mesma coisa na agricultura. Se a gente só tem a plantação, mas não agrega valor àquele produto, você acaba recebendo muito pouco. Só repolho não. Você acaba, a couve-flor. Em português, claro, só couve-flor e repolho não, né? Não adianta, só não adianta. Por que adianta a gente ser o maior produtor do mundo de couve-flor se você não tem uma indústria do lado que no mínimo faça a cola da couve-flor? Né? Ou seja, você tem que trazer... Conserva. Você tem que agregar valor... Picles. Você tem que agregar... Picles e tantas outras... Você tem que agregar valor a esses produtos que a gente produz, que tem que continuar produzindo, inclusive, na minha opinião, buscando ser o primeiro colocado do Estado. Verdade. Tem que Essa buscar. conversa é uma conversa muito importante, que, aliás, nós temos que trazer muito para cá, Anderson Nair, porque realmente é o fruto da nossa sobrevivência, não é isso? E aí, a tecnologia ela tem que estar inserida, inclusive, na gestão pública. Se você me perguntar, professor, qual então o grande problema de Friburgo desses 10 anos perdidos? Né? Problemas na saúde a gente percebe no dia a dia, no trânsito. Mas tem no país inteiro. Na educação. Não é só de Friburgo, Sim, né? mas o problema está... Você vê o estado do Rio, Sim. a cidade do Rio, São Mas tem Paulo. bons exemplos. Tem, mas exemplos também, de mas coisas eu acho acontecendo. mas a área econômica nós perdemos o nosso cadafalso econômico. Eu acho que Friburgo precisava se resgatar economicamente. Sem economia você não tem nada. E aí você precisa ter gestões que adentrem nessa modernidade. Né? Gestões que possam estar na atualização do mundo agora contemporâneo, de uma gestão que seja descentralizada, mas ao mesmo tempo que tenha um espírito integrado. E usar essas ferramentas tecnológicas que existem e que nem são tão caras assim, inclusive elas permitem a economia e permitem transparência, para que as pessoas possam dividir juntos os problemas para alcançar as soluções. Como que pode, professor Gazé, hoje, por exemplo, você não ter na área de saúde a quantidade, ninguém sabe a quantidade de remédios que tem na farmácia, ninguém sabe a quantidade de leite, se o leite está vago ou não. Hoje, por celular, por aplicativo, você consegue fazer essas ferramentas tecnológicas. Fácil. E que todo mundo saiba, porque o prefeito não é o dono, o secretário não é o dono todos nós somos os donos disso tudo. Usar a tecnologia para dar transparência. Usar a tecnologia a seu favor. A favor do povo, a favor da gente. A favor da qualidade do serviço público. E da qualidade de vida, né? Exatamente. Essa conversa não é finita, ela é contínua. E nós vamos continuar mais tempo em outro programa Retrato Falado. Esse é o último do ano. Eu queria que Nayara se despedisse. Nós estamos no último dia do ano fazendo esse 30. programa, etc., para o ano todo, se despedisse de quem está nos assistindo. Quero agradecer o convite, Gazé, o Anderson, e desejar um feliz 2020 para todo mundo que está em casa e dizer para vocês acreditarem, apesar de ter sido um ano difícil, a gente ficar sem força, ter levado isso até o final aí, quase pedindo, pelo amor de Deus, para acabar, mas tenham força, fé, que vai ser um ano muito melhor. O Anderson. Professor Gazé, primeiro agradecer demais aqui a você. Eu tenho um respeito, um carinho, uma admiração muito grande pelo senhor e essa cidade lhe deve muito, sabe? Quando a gente fala de antever o futuro, de olhar além das montanhas, você é um cara na área de educação, e me desculpe o termo cara, né, mas carinhosamente, você é uma pessoa que na área de educação provou isso quando trouxe a faculdade para cá, para Nova Friburgo, e isso tem reflexo até hoje. Se Friburgo hoje é uma cidade universitária, deve muito graças a você por esse aspecto. E quero dizer que a gente possa se inspirar com essas histórias, porque nos momentos de descrença é que muitas das vezes a gente tem que olhar para trás, olhar lá para os alemães que trouxeram essa força industrial para Nova Friburgo, olhar para as nossas costureiras que com a depressão da década de 80 fizeram as confecções de fundo de quintal e fizeram de fato Nova Friburgo capital da moda íntima. Olhar porque não é impossível. Há provas claras, concretas
de que dá para fazer muito, dá para fazer diferente, com criatividade. E o meu grande desejo para o ano de 2020 é que, eu sei, a gente se sente enganado, a gente se sente fraco, a gente se sente muito mais na resistência do que no avanço, mas que a gente possa trocar os verbos e possa, ao invés de ficar falando em resistir, avançar. Avançar olhando bem claramente para onde a gente quer ir. Primeira coisa que tem que ter é saber onde a gente quer chegar. Eu acredito que Nova Friburgo pode ser a melhor cidade do Brasil e eu tenho que caminhar para esse sonho, como eu espero que todo mundo também possa caminhar. Acho que foi bonito, sim, Anderson, você está certo. A luz está acesa no fim do túnel. A esperança é realmente uma coisa que é própria do brasileiro. O brasileiro não desiste nunca, como se diz por aí. Eu queria agradecer a você que tem nos assistido no Retrato Falado, agradecer a equipe da TV Luau, agradecer ao Juca, que não está aqui hoje, agradecer a Nayara, agradecer o Anderson, que nos ajuda muito, ao Serginho e ao Jair, que nos ajudou nos programas de Retrato Falado, e a quem participou aqui, nossos convidados. Todos fizeram parte de um grande mini que nos ajudou muito a levar à TV Luau o Retrato Falado, que é o símbolo resumido de assuntos importantes para você que nos assiste. Que 2020 realmente seja um ano de muita esperança, de muita força, de muita luz. Há, mais do que uma vã filosofia, grandes mudanças e grandes benefícios que são próprios do ser humano e que vão acontecer no ano de 2020, um ano muito importante para nós em Nova Friburgo. Feliz ano novo para vocês todos e até o próximo programa, se Deus quiser.